Presidente, processo número 10.823/2011, recurso de reconsideração, gestão da Câmara Municipal de Avelino Lopes. Inconformado, o recorrente contesta a decisão guerreada, descrevendo e apresentando nova justificativa às falas descritas no acordo número tal, pugnando ao final pela reconsideração da decisão prolatada, julgando regulares as contas. A peça foi inicialmente encaminhada à DEFAM para análise do contraditório, que apresentou relatório circunstanciado às folhas 32 e 35, e após o processo foi ao Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer número tal, pugnando pelo conhecimento e no mérito pelo não provimento do recurso de reconsideração. As falhas apresentadas: despesa total da Câmara superior ao limite legal, variação no subsídio dos vereadores sem respaldo legal. O Ministério Público de Contas propõe, portanto, o conhecimento e no mérito o improvimento. É o relatório do presidente. Solicito que Vossa Excelência coloque o processo em discussão. Doutor Viana com a palavra, está em discussão. Senhor presidente, senhores conselheiros dessa corte, digníssimo representante do Ministério Público, demais presentes. Em verdade, este recurso representa a insatisfação do recorrente, conselheiro Jailson, tocante principalmente no que tange a imputação de débito feita quando do julgamento dessas contas. Essa imputação, ela teve como fundamento a ausência de norma que regulamentasse o pagamento do subsídio de vereadores. Pois bem, em sede de recurso, foi juntado cópia da resolução do ato administrativo apreciado e aprovado por todos os edis quanto à atualização naquele exercício para o valor do subsídio. Esse processo, ele teve em pauta mais ou menos no final do mês de fevereiro desse ano, quando o então relator, saudoso conselheiro Jaime Amorim, ao verificar que poderia-se ter novos documentos que subsidiassem a tese defendida pela defesa, nos solicitou que trouxéssemos mais elementos. E, na data de 12 de março de 2012, foi juntado, conselheiro Jailson, cópia da ata de votação autenticada em cartório, bem como uma certidão da Câmara Municipal atestando que a Resolução 2 de 2007 foi aprovada pela maioria dos vereadores. Isso para dar maior legalidade e transparência aos documentos apresentados. De modo que qualquer outra falha que venha a se configurar, por exemplo, o percentual de 9% com a despesa, o gestor ficou aquém do seu profissional contábil da época, que não trouxe elementos nenhum para subsidiar o recurso, apenas informando que foram valores que ficavam remanescidos do exercício anterior e que foram aplicados. De modo que, com relação ao subsídio de vereadores em sede recursal, a defesa mostra que tem ato, sim, normativo que regulamente a matéria. Daí porque se requer que seja modificada a decisão, principalmente no tocante a essa imputação de débito, no valor de R$46 mil, alguma coisa. Sendo que o gestor de presente gostaria, o recorrente, de se manifestar por 2 minutos a essa corte. Por favor. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu quero agradecer a Deus por estar aqui diante dos senhores. Pela quarta vez, as outras vezes não deu tempo para ser julgado. E eu gostaria de dizer aos senhores que se houve falha, não foi por má intenção. Minha vontade era fazer tudo certo, mas a deficiência da gente não está preparado para isso. E o contador morando tão distante da gente, e após tudo eu não fui mais candidato e tive dificuldade para encontrá-la. Portanto, eu quero aqui pedir aos senhores que perdoem a minha inocência. Eu juro que não fiz nada por maldade, fiz de bom coração. Obrigado a todos. Em discussão. Doutor Viana. Em votação. Só duas indagações a Vossa Excelência. Primeiro, em relação ao
ao repasse a maior. O repasse total foi R$ 385.330, extrapolando o percentual de 8%, representando 9% total da receita. Isso ocorreu. Isso ocorreu. O subsídio dos vereadores, a variação de 23,28%. A variação ocorreu, mas teve um instrumento legal. Perfeito. Ok. Senhor presidente, então eu me dirijo ao presidente da Câmara para dizer que aqui no processo não se está afirmando que houve qualquer desvio de recursos que tenha maculado a sua gestão. Mas há o entendimento aqui desse tribunal e deste relator, mais especificamente, que a Câmara Municipal, tendo recebido recursos a maior, porque a Constituição veda, as contas devem ser julgadas irregulares. Se a variação no subsídio dos vereadores ocorreu, que só pode dar uma legislatura para a subsequente, e eu sei que Vossa Excelência não fez isso aqui sem ter conhecimento, realmente, a pressão dos próprios vereadores. Então, eu afasto do provimento parcial para afastar o débito, não há que se imputar débito a Vossa Excelência, porque não houve nenhum desvio de recursos, houve o pagamento de subsídio aos vereadores. Mas não há, no meu modo de entender, como aprovar as contas. Não por desvio de recursos, mas por infração à norma legal, grave infração à norma legal, no caso a Constituição, que veda o recebimento de valores a maiores e que veda a variação no subsídio dos vereadores. Razão por quê, senhor presidente? Eu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para excluir o débito e excluir também a multa aplicada ao gestor, mantendo, no entanto, a decisão pelo julgamento de irregularidade. Como voto? Conselheiro Jackson, como vota? Ele gastou quanto? 9%. E o reajuste? 18, 23,28%. De 2008 para 2009. Isso. Acompanhe o relator. Conselheiro Alisson. Com o relator. Conselheira Lília. Com o relator. Conselheiro Anfísio. Relator. Conselheiro Olavo. Relator. Aprovado por unanimidade o voto do conselheiro relator. Conselheiro